Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquele tempo, reuniu-se grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, hoje ouvimos de Nosso Senhor Jesus Cristo esta parábola que é uma das suas histórias mais conhecidas, justamente para nos mostrar o grande amor de Deus, que não faz acepção de pessoas. Deus semeia sempre por toda parte, em todos os terrenos, a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E Deus que quer que todos se salvem, Deus que deseja a salvação da humanidade inteira, não faz acepção de pessoas. Deus acredita que em todo lugar as sementes podem nascer e podem brotar, e por isso o Senhor, que é o semeador, ele semeia, seja na terra de beira de caminho, que é uma terra pisada, dura, seja naquela terra pedregosa, onde há pouca profundidade, seja também na terra de espinheiros que sufocam as sementes, mas também na terra boa. Pois bem, com isso nós percebemos o grande amor de Deus que deseja salvar a humanidade inteira e que não desiste de pessoa nenhuma. Deus realmente investe a sua graça em todo ser humano. Pois bem, hoje nós celebramos de um modo mais especial ainda, o modo como essa palavra de Deus também foi semeada na Coreia. Isso mesmo, irmão e irmã, porque hoje nós celebramos os mártires da Coreia. São 103 santos que deram a sua vida, que derramaram o seu sangue por amor de Jesus, por amor da igreja, naquelas terras do extremo Oriente. Nós sabemos, não é, que a palavra de Deus ela começou a ser semeada na Coreia lá pelo século 17, então nos anos 1600, quando alguns primeiros leigos chegados ainda da China, daquela região de Macau, né? Macau era uma colônia portuguesa, foi evangelizada pelos portugueses na China, quando alguns cristãos foram então para a Coreia e levaram a palavra de Deus. Eles eram fiéis leigos. E ali na Coreia, a igreja sobreviveu praticamente por este apostolado leigo, porque ficaram praticamente 200 anos sem pastores, sem um sacerdote, não é, para celebrar a Eucaristia. E esta igreja sobreviveu ali, não é, de pai passando para filho, de avô transmitindo para neto o evangelho, não é, semeando sempre a palavra de Deus. Então nós vemos aqui a importância da transmissão da palavra de Deus, não é, que foi sendo transmitida de geração em geração, praticamente por 200 anos. Uma igreja que sobreviveu praticamente ali dos sacramentos do batismo e o sacramento do matrimônio, porque são justamente os dois sacramentos que podem ser ministrados pelos fiéis leigos, não é? E permaneceram ali 2 séculos sem a Eucaristia, sem a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mérito tiveram esses leigos, não é, em sustentar esta igreja coreana, em fazer brotar essas sementes da palavra de Deus que também foram semeadas lá, porque a Coreia também se mostrou como uma terra boa, né, onde se produz muitos frutos. Pois bem, e depois de 200 anos, quando então alguns missionários franceses chegaram à Coreia ainda clandestinamente, começaram então a enviar alguns jovens para Macau, na China, não é, para que pudessem ser formados, estudar, não é, e também serem ordenados sacerdotes. É nessa ocasião também que o jovem
André Kim Taegon, não é, foi para Macau, na China, estudou e de lá voltou para a Coreia, já ordenado sacerdote. Mas nessas perseguições inúmeras que aconteciam na Coreia, né, foram 3 séries de grandes perseguições ao longo do século XIX, que fizeram então aí um número de 103 santos mártires, e entre eles o primeiro sacerdote coreano, que era justamente o padre André Kim Taegon, e junto com ele muitos outros leigos. Né? Entre todos os leigos se sobressai Paulo Chong Hassang, né? Mas eram muitos que eram crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, pais e mães de família. Todos foram martirizados. Então hoje nós celebramos esta Coreia, não é, que deu tantos santos para a igreja e que logo no ano de 2027 terá a alegria de receber sua santidade, o Papa Leão, para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada na cidade de Seul. Então veja quantos frutos de evangelização, né, da graça de Deus a Coreia tem dado para a igreja, e agora o Papa Leão, daqui a exatamente 2 anos, em agosto de 2027, vai para colher tantos frutos de santidade daquela juventude coreana e da juventude do mundo inteiro que será reunida lá. Irmãos e irmãs, esse evangelho também, ele nos ensina algo muito importante. Veja que o Senhor, que é o semeador, ele semeia a sua palavra em todo tipo de terreno. E praticamente, dos 4 tipos de terreno que são apresentados aqui, só um deles produziu frutos. Isso quer dizer que 3/4 de toda a semeadura se perderam. Porém, aquele 1/4, não é? Apenas 1/4, apenas 25% de toda a semeadura que foi em terra boa fez valer a pena, porque a palavra diz que deu tanto fruto que foram 100 frutos por cada semente. Então, daquele pouco que frutificou, não é? Aquilo teve um sucesso absurdo, porque cada semente produziu a base de 100 frutos por semente. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados com a questão de sucesso ou de fracasso no nosso apostolado. E essa parábola, de um certo modo, nos anima bastante, porque nos mostra que, por pequeno que às vezes seja, o êxito, ainda que seja só 1/4, apenas 25% de todos os nossos esforços, de toda a nossa semeadura, é 1/4 que valeu realmente muito a pena, porque o pouco com Deus é muito, como já diz o ditado popular. Então, não desanimemos, continuemos, anunciando a palavra. Hoje também essa palavra está sendo anunciada para você, Passe essa palavra para frente, semeie. É assim que nós fazemos o reino de Deus crescer cada vez mais. Ainda que 3/4 possam se perder, valerá a pena os 25% que nós conseguirmos, pois afinal, Jesus sempre nos chamou de meu pequenino rebanho. Então que esse pequenino rebanho possa render e multiplicar muito, muito, muito tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Deus abençoe você nesse dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.